Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O amor de Deus, é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Eu creio que essa palavra vai impactar o seu coração. Então, fique comigo até o final e se você já gosta desse tema, deixa aqui o seu like, é muito importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. E se você está chegando pela primeira vez, meu nome é Wilder Salles, seja muito bem-vindo, clica aqui no botão abaixo, inscrever-se e ative as notificações. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai estar recebendo e sendo abençoado pela palavra de Deus. Quero meditar com você nesse tema de hoje, o amor de Deus. Meu irmão, Deus, Ele nos ama, Ele tem um amor incondicional pela minha e pela sua vida. Mas eu quero meditar num texto bem conhecido, porque temos algumas lições importantes nesse texto. Eu quero compartilhar com você esse entendimento. Eu creio que vai abençoar a sua vida, tá bom? Vamos lá. João capítulo 3, versículo 16, é o nosso texto base. Eu vou colocar para você na tela. Diz assim a palavra de Deus. Vamos meditar juntos. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos meditar aqui, irmãos. É um texto bem conhecido, talvez você já leu, já conhece, mas tem algumas revelações nesse texto que talvez você não conheça. Eu quero compartilhar com você. Deus, Ele amou o mundo, Ele amou a humanidade e Ele pagou um alto preço por isso. Diz aqui no texto que Ele deu o seu Filho unigênito. A palavra unigênito significa único, para que todo que nele crê não pereça. Ou seja, todos nós, todos, sem exceção, estávamos condenados pelo pecado. Quando o primeiro homem, o Adão, pecou, nós entramos em condenação eterna. Mas Deus, Ele amou o homem, Ele amou o ser humano. E Ele pagou um preço. A única forma de Ele salvar a humanidade foi dando o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu tiro uma primeira lição desse texto e eu quero compartilhar com você. Eu vou colocar na tela também. Deus não precisava permitir a morte de Jesus, mas nos ensinou uma grande lição sobre o sacrifício que é necessário para vencer e para colhermos. Então, tiramos aqui já uma primeira lição e eu quero refletir com vocês sobre isso. Deus não precisava, meu irmão, Deus não precisava que Jesus morresse na cruz. Ele não é Deus? Deus, Ele não tem todo o poder? Mas por que Deus permitiu a morte de Jesus? É uma pergunta que a gente deve se fazer. E o texto é bem claro. Todo aquele que nele crê não vê a perecer. Jesus morreu por mim e por você com um único propósito: de salvar as nossas almas. Ele pagou um preço. E hoje, quando você crê em Cristo, você tem a salvação. Então Deus, Ele nos ensina essa lição sobre o sacrifício. E trazendo isso para as nossas vidas, uma vida sem sacrifício, uma vida cristã sem sacrifício, não é uma vida cristã. Por exemplo, o pecado todos os dias bate à sua porta e você nega. Você nega. Por quê? Porque você sacrifica a sua carne, a sua vontade, para fazer a vontade de Deus, porque você quer ter a vida eterna. Você quer realmente desfrutar daquilo que Deus tem para você. Isso é sacrifício. Então, sem sacrifício, não há, meu irmão, vitória, não há colheita. Não tem como. Deus nos deu uma grande lição, Ele deu o melhor que Ele tinha, por mim e por você, para que através desse sacrifício tivéssemos a salvação, o reino eterno. É claro, talvez você já sabe muito bem disso, mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que Deus nos ensina algo profundo sobre abrirmos mão, sacrificarmos, fazermos talvez o que não queríamos fazer em troca de algo maior. E foi isso que aprendemos com esse texto. Essa é a primeira lição que eu tiro aqui e que eu queria compartilhar com você. E tem mais.
para a gente continuar aqui. Uma segunda lição que eu tiro desse texto, que eu compartilho com você: o Senhor plantou em nossas vidas a semente Jesus e colheu milhares e milhares de filhos. O Senhor aqui, o Senhor Deus, tá bom? Coloquei a correção que colocou minúsculo, mas é maiúsculo, o Senhor Deus. O Senhor plantou em nossas vidas a semente de Jesus. Como assim? Né? Para ficar mais claro, Jesus foi uma semente, Deus plantou, ou seja, Jesus morreu, ele era o único filho de Deus, o único, unigênito, e depois da morte de Jesus, quantos e quantos filhos hoje Deus ele tem em seu reino? Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje, quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus automaticamente, por adoção, como está escrito, como a palavra declara, Abba Pai, filhos por adoção. Hoje você, meu irmão, hoje você, minha irmã, é filho, filha de Deus, quando você aceita Jesus. Então Deus, ele deu uma semente, a melhor que ele tinha, ele entregou, para que hoje a gente se torne filho de Deus. Deu para você entender? Então a segunda lição aqui desse texto, esse sacrifício que Jesus pagou, foi para que a gente se tornasse filho e filha de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Se você quer, meu irmão, alcançar algo da parte de Deus, você precisa entender isso. Às vezes a pessoa ela quer, por exemplo, a salvação do casamento. Ela tem que orar, tem que buscar, tem que procurar ver o que está errado, corrigir. Ambas as partes. Às vezes a pessoa ela quer a transformação do filho. Eu quero que Deus transforme meu filho. Ok. Mas será que você tem orado pelo filho de outra pessoa? Será que você tem ganhado almas para Jesus? Porque naturalmente, se você ganha almas, você está semeando. Alguém vai ganhar o seu filho para Jesus, sua filha. É assim, meu irmão. É assim que funciona. Esse princípio de semear nos traz grandes colheitas. Para pensar. Você joga uma semente na terra. Você joga lá uma semente na terra. Quantos frutos aquela semente vai produzir? Milhares. Milhares de frutos. Você perde uma semente, você jogou na terra, você perdeu aparentemente, mas você colhe milhares de frutos. Assim também foi o que Deus fez por nós. Aparentemente parece que Deus perdeu Jesus, né? Na realidade ele não perdeu. Ele deu o seu único filho para que hoje a gente seja filho também de Deus. E é assim que era a nossa vida. Talvez você tenha buscado uma resposta de Deus em alguma área da sua vida, seja financeira, seja no casamento, família, em qualquer área. Você precisa sacrificar, você vai ter que sacrificar alguma coisa, uma oração, um esforço, enfim, você precisa entender isso. Não é assim que funciona, por exemplo, no objetivo da vida. Eu quero ser um médico. O médico não tem que estudar, passar ali dias estudando, horas. Assim também é na nossa caminhada de fé. Entenda isso. Não tem como ter vitória sem esforço, sem sacrifício. Não há. É hipocrisia. Você vai vencer, tá? Mas o que você tem feito para vencer? Nada. Vai continuar do mesmo jeito. Tá dando para você entender? Deus amou. E com o amor de Deus, ele tomou uma atitude. Pera lá. Eu amo a humanidade. Eu não quero que a humanidade se perca. Então eu vou fazer algo. Eu vou dar ao meu filho. Atitude. Deu para você compreender? Atitude, ação. Assim também em nossa vida. Assim também em nossos objetivos. Você quer algo da parte de Deus? Eu quero ser um grande pregador do Evangelho. Amém. Né? Excelente coisa aquele que busca o episcopado. Está escrito. Mas você estuda a Bíblia? Você procura orar? Você procura aprender mais? Tem que pagar um preço. Tem que haver um sacrifício. É isso, meu irmão. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Então aprendemos aqui mais uma lição. Eu quero colocar a terceira. O amor de Deus nos trouxe a vida verdadeira, que esse mundo não pode dar. E isso é uma grande verdade. O amor de Deus, ele é um amor verdadeiro. Esse mundo é um mundo de ilusão, meu irmão. Esse mundo ele vai te dar prazeres momentâneos. Ele vai te dar alegria passageira. Mas em Cristo, em Jesus,
através do amor de Deus, você tem a verdadeira alegria. Quantas pessoas buscam paz, passam a vida inteira procurando paz e faz tratamento, vai não sei aonde, vai em outras religiões e não encontram. A paz verdadeira só Jesus pode dar. A paz interna. Volto a dizer, problema, dificuldade, todo mundo tem, seja crente, seja incrédulo. Toda pessoa passa problema. Agora, aquela paz lá no coração, que você não está sozinho, que você tem uma certeza que todas as coisas cooperam para o bem, só em Cristo, só em Jesus. Então, aprenda isso. O amor de Deus nos dá essa verdadeira alegria. O amor de Deus nos dá essa vida, essa segurança. E para não ficar nas minhas palavras, quero colocar mais um versículo para complementar esse texto. Aqui em 1 João, no capítulo 4, versículo 9, diz assim, ó: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Como eu acabei de falar, em Cristo você tem vida. Em Cristo você tem a verdadeira vida. Ou seja, a certeza da sua salvação, a certeza que você não está sozinho nesse mundo, que quando você fechar os olhos para esse mundo físico, você vai abrir os seus olhos no mundo espiritual, no reino de Deus, na presença do Senhor. Amém? É muito importante você entender isso. Então, Deus, Ele, com seu amor, Ele nos garantiu isso. O amor de Deus, meu irmão, é maravilhoso. Esse amor quer estar todo dia na sua vida. Aí as pessoas podem perguntar, mas Deus, Ele amou o mundo, Ele ama as pessoas, por que tem pessoas sofrendo? Talvez é uma pergunta que você já se fez. Por que tem pessoas passando fome, pessoas em miséria, doentes, aflitas? Os males dessa vida, meu irmão, vêm para todos. Isso é óbvio. Agora, todos esses males que existem, tudo isso por causa do pecado. Por causa do pecado, da desobediência. As pessoas não querem buscar a Deus. As pessoas não querem compromisso com isso aqui, ó, com a palavra de Deus. Não querem abrir mão, não querem sacrificar. Não querem. Os males vêm. É claro que todo mundo tem problema. As doenças surgem nesse mundo, a gente tem, né, doenças, enfermidades, tanto para incrédulo como para crente. Agora, a garantia que nós temos é que, se morrermos em Cristo, estaremos com Ele. Então, Deus permite tudo isso acontecer, porque um dia virá o dia do juízo. E tudo isso vai cessar. Mas tudo o que acontece nesse mundo de maldade e ruindade é pelo pecado. O pecado do egoísmo, o pecado, né, da pessoa querer ser mais que o outro, o pecado do orgulho, o pecado da carne, da prostituição. Tudo isso que acontece no mundo é por causa do pecado. O homem decidiu se afastar de Deus, se afastar do amor. Eu te garanto que se as pessoas tivessem esse desejo de buscar a Deus, o mundo seria diferente. Mas isso um dia vai acontecer quando Jesus voltar. E eu creio nisso, e eu acredito que você crê também. Amém? E para a gente encerrar aqui nossa meditação, mais um texto aqui para você. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Diz assim, ó: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Você vê que em João o texto fala unigênito, que significa único, mas depois da morte de Jesus, Apocalipse, ele traz uma revelação. Jesus se torna o primogênito, ou seja, o primeiro filho, porque hoje eu e você somos filhos de Deus. Deu para você entender? Então o amor de Deus nos deu essa capacidade de tornar-se filho de Deus. Hoje você é filho, meu irmão. Hoje você é filha de Deus. E como filho de Deus, você tem parte nas promessas, na herança. Filho tem parte na herança. Quantas promessas tem aqui, ó? Não aceite menos do que as promessas de Deus. É um direito seu. É um direito seu garantido. Agora, para que isso venha acontecer na sua vida, para que você venha desfrutar desse amor, você precisa sacrificar, pagar o preço,
que a palavra de Deus vai exigir de você, que é renúncia. Renúncia do pecado, abrir mão de uma amizade, abrir mão, às vezes, de um pecado oculto que você tem praticado. Abrir mão, meu irmão, talvez até de algo agradável, aparentemente inofensivo, mas aquilo você sabe que vai te destruir, que vai te afastar de Deus. Então, enfim, poderia citar vários exemplos. Medita nisso. Deus quer que você venha desfrutar desse amor, que você seja realmente filho de Deus, que você desfrute das promessas, mas para isso acontecer, você precisa abrir mão. E não são as minhas palavras não, para a gente encerrar aqui, o último versículo, eu vou colocar para você na tela e vou fazer a oração final. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Olha a promessa de Deus. Essa promessa é para você. Essa promessa é para a minha vida, é para nós, meu irmão. Os planos de Deus são esses, de nos dar um futuro de bênção na presença dele. Amém? Agora, para isso acontecer, você precisa aprender a lição do sacrifício. Se Deus ele amou o mundo, deu. O que você pode dar para Deus? O que você pode oferecer para o Senhor? É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Medita nisso e que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Eu quero orar por você. Pai, obrigado por esse momento de reflexão, por essa palavra. Pai, eu sei que o Senhor falou o coração dessa mulher, deste homem. Alguma coisa o Senhor falou, eu tenho certeza. Que essa palavra venha produzir frutos. Que essa pessoa, meu Pai, venha desfrutar do Teu amor. O Teu amor, Pai, é incondicional. E eu creio que as Tuas promessas é para os Teus filhos. Você, meu irmão, minha irmã, tem uma promessa. A promessa de Deus é para você. Então, aceite isso na sua vida e não deixe o inimigo tirar aquilo que Deus tem para você. É isso que eu determino, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém? Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like, é muito importante, e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir sobre o amor de Deus. Compartilhe esse vídeo, você vai estar abençoando aquela pessoa. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e até o nosso próximo vídeo.